E por que eu me propus a escrever com esses dois seres? Flávio, eu tenho um interesse particular por personagens que são tidos como mitológicos ou com seres que são tidos de forma, a meu ver, né, de forma errônea pela humanidade ou mesmo pela história da humanidade, como seres que são tratados às vezes de forma perversa ou então que coloca uma narrativa na qual, quando eu tive contato com esses personagens, eles me colocam coisas completamente diferentes do que se acredita na humanidade. Então, assim, com relação a Pandora, justamente por ela ter esse papel de ser assim, como se fosse uma Eva mitológica, né? A gente tem a Eva bíblica, que foi a Eva de onde se acredita que toda a humanidade surgiu a partir dela, e no caso, Pandora vinha me contando a respeito da participação dela, não só na criação de uma nova espécie, como também, posteriormente, no despertar racional, da racionalidade dessa mesma espécie, né? Então, assim, por esse meu interesse de dar voz a esses seres que eles foram mal compreendidos pela história humana, não só como Pandora, não só como Iolus Bell, mas também como outros seres que eu gostaria muito de escrever e acredito que no futuro eu venha também a ser um veículo, uma ferramenta para que possa dar voz a esses seres. E a minha proposta é essa, porque eu acredito que esses seres eles têm uma história interessante para contar. Então, quando Iolus Bell, né, começou a fazer essa narrativa que remete a 700 mil anos atrás e a contar por ele mesmo toda a história que a humanidade conheceu por os anjos decaídos, né? Os seres que se rebelaram contra Deus, né? Então ele começa a contar o nascimento dele, o que aconteceu de fato, mas só que essa narrativa é contada na primeira pessoa. Agora, o que é mais interessante nesse processo todo dessa narrativa é justamente que é um cérebro humano, no caso, o meu ego humano, o meu cérebro humano, com todo o meu conteúdo cultural, educacional e todas as minhas vivências dialogando com esses seres. Porque o que existe de mais importante é justamente fazer também que tanto Pandora quanto Iolus Bell compreendam, a partir da visão humana, da minha visão humana, claro, né? Da minha visão humana, como é que eu recebo esse conhecimento e também o retorno que eu dou a partir do modo humano de pensar questões que são colocadas, que aconteceram no caso de Iolus Bell há 700 mil anos atrás, no caso de Pandora há 440 mil anos atrás. Então, assim, para contextualizar essa história, eu trouxe alguns slides somente para poder apresentar para vocês mais um pouco para aqueles, né, que não conhecem, não sabem quem é Pandora, não sabem quem é Iolus Bell, né, do que se trata, né, o que fizeram, qual o legado que eles deixaram para a humanidade. Então, assim, eu trouxe alguns slides para a gente poder conversar um pouquinho, contextualizar os dois. E depois, Flávio, quem sabe a gente conseguir, de alguma forma, chegar a dar uma resposta, ou então, pelo menos, refletir a respeito da questão que eu quero colocar aqui, né? Se esses seres são heróis ou são vilões, né? Sim. O que na verdade, representa, qual o papel deles para o crescimento, para a evolução, para o despertar da racionalidade, para o sentido de liberdade, que nós, humanos, na verdade, o fruto da luta e da conquista desses dois seres foi justamente em algo que nós, humanos, hoje temos e não damos valor, que é a liberdade de pensar por si mesmo. Então,
Em muitas oportunidades, esses dois seres, eles colocam que a humanidade tem perdido algo, principalmente Pandora. Pandora tem uma personalidade mais aguerrida e ela passou esses 40 mil anos lutando bravamente, inclusive contra tudo e contra todos, contra os deuses, inclusive os deuses principalmente do Olimpo, para poder conquistar, para poder responder uma única questão: o que significa ser livre? Essa é a questão principal que Pandora tem não só investigado, mas lutado com todas as forças que ela teve para poder pensar por ela mesma e deixar e não ser mais dominada por nenhum Deus. E Aulus Bell, a questão dele foi mais a questão do destrave.